Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Meu Deus, que tosse. Deu coceira, já deu tique. Ainda mais agora que eu tô nervoso. Vamos lá, vamos tentar. Como eu convidei pessoas, eu tô nervoso, achando que vai vir muito pouca expectativa. Gera em mim mais ansiedade, ativa síndrome de Tourette. E agora, né? Uma luta emocional. Perdão que tô. A gente peguei frio e agora fiquei um pouquinho de resfriado de novo. Pelotas, né? Cidade bem úmida. Então é isso. Vamos lá. 10:02 já, um pouquinho atrasado. E. Gente, pior que eu tô com coceira e acaba pegando tique. É isso. Quem quiser seguir, que segue. E eu agradeço. Agradeço a compaixão também. Né? A compaixão também tem a ver com se compadecer do sofrimento alheio. Será que a gente tem compaixão? Eu acredito que sim, né? Só que em níveis, uns têm mais, outros têm menos, e tá tudo bem. Né? Nós não estamos aqui para julgar. A Bíblia diz que da maneira que julgar seremos julgados. E com o mesmo jugo, ou a mesma maneira que medires, vos medirão a vós. Então é isso. Vamos lá. Se eu não começar a falar, eu vou começar a fazer tique. Olha só que interessante, nós estamos falando do reino. Hoje nós começamos no assunto meio-dia. Eu falei um pouco de reino. E quero falar também essa semana toda. Então preguei meio-dia, pregar agora à noite. Fala, Dete, Deus abençoe. Já fazem mais ou menos uns 15 dias que eu venho pregando. Todos os dias, todos os dias, todos os dias. Então tem bastante conteúdo aí para você olhar e aprender. Desde a escassez até como nos tornar participantes da natureza divina. E agora nós vamos pregar sobre reino, sobre espiritualidade, tá bom? Então dá para aprender muita coisa, tá? Fala, Rosane, Deus abençoe. Então vamos lá. Deixa eu te contar uma coisa. Nós somos seres humanos, ok? Isso, paz do Senhor. Isso não há dúvida. Mas nós temos, ou não, também divindade, entendeu? Lá em Pedro fala que nós nos tornamos participantes da natureza divina, escapando da corrupção que há no mundo por conta da cobiça. Então, já estou liberando palavra aqui de entendimento. Ó, a Bíblia diz assim: ouvindo alguém o evangelho do reino e não entendendo, veio o maligno e rouba-lhe a semente que foi semeada no seu coração. Então quer dizer que o entendimento é o fator principal para que nós venhamos adquirir e permanecer no reino de Deus. Olha que interessante, né? Então, existe um reino espiritual, ó, que deve ser buscado, conquistado e mantido. Uau, não, já estamos começando com revelação. Existe um reino espiritual que deve ser buscado, conquistado e mantido. É como que você plantasse, né? Cultivasse, ó, e depois colhesse. Perdão, gente. Então você precisa aprender isso. Esse reino é assim. Ó. É como que se você plantasse, ó,
cultivasse e colhesse. Fiquei bem ansioso, desculpa. Então vamos lá. Então nós somos seres humanos, nos conectando com a divindade de Deus, com Cristo, através de Cristo, quer dizer. Então vamos lá, vamos trabalhar isso. Nós como seres humanos, né, nós somos seres tricotônicos, vamos dizer assim. Nós tripartidos, tá? Corpo, alma e espírito, eu falei disso meio-dia. Então, é necessário que nós devemos cuidar do corpo, cuidar da alma e cuidar do espírito. Eu falei sobre o corpo, né? Nós precisamos ter uma boa alimentação, fazer exercício físico, para que a gente mantenha o corpo. Isso tem tudo a ver com espiritualidade. Então, eu falei hoje assim, sobre nós termos fé. A ansiedade está bem forte. Às vezes nós temos fé na palavra. Eu tenho fé que Deus vai me curar, tá? Deus não cura, mas você continua tendo fé. Isso é bom, muito bom. Mas às vezes a Bíblia diz que você tem que obedecer e você já sabe. E você não obedece. Você não teve fé. Dá para entender? Dá para você conseguir compreender um pouco sobre fé? Então, se a fé é um firme fundamento, está dizendo que a fé é uma firmeza fundamentada. Fundamentada onde? Na palavra. A Bíblia diz que a fé vem do ouvir da palavra, palavra de Deus. Então, a fé me torna firme e fundamentado em obediência às Escrituras. Isso vocês não vão ouvir em qualquer lugar. Pode ter certeza. Então, quer dizer que agora, para que eu adquira esse reino, eu preciso ter fé. Tá. Agora você já entendeu um pouco do que é fé. Tá, mas eu posso ter fé que Deus vai me dar um carro, que Deus... Claro que pode, não tem problema nenhum. Mas desde que você esteja fundamentado na fé verdadeira. Ou não vamos dizer fé verdadeira, porque aí eu vou botar como absoluto. Mas uma fé com mais fundamento. Pegou? Porque existem vários e vários e vários fatores, vários e vários versículos escritos que te impedem e outros que te fazem avançar. Os que te impedem são quando você peca contra a palavra. Então, eles são os juízos de Deus. Aquele que praticar tais coisas não herdará o reino. Aquele que fizer tais coisas, não. Aquele, não. Tá? E tem aqueles que fizeram, sim. Por exemplo, a Bíblia diz que se eu amar quem me ama, que galardão terei? Então, está dizendo, não existe um galardão para quem ama. Os que amam. Amo os que vos odeiam. Então, existe uma recompensa. Então, é uma promessa quando você ama quem te odeia. Tá? Então, é isso. Dentro desse assunto, nós precisamos saber que para que a gente herde o reino, nós precisamos ter conhecimento dele e através da prática, da obediência, esse reino vai se manifestando em nós e através de nós. Então, como seres tripartidos, vamos dizer assim, nós temos corpo, alma e espírito. Cuidado do corpo, exercício, alimentação correta. Se você não fizer uma alimentação saudável, não ter um cuidado saudável, isso também é pecado. A glutonomia é pecado. Segundo a questão, que eu já falei hoje meio-dia, a alma. Né? A alma, o coração ali é o centro das emoções, é onde ficam depositadas os sentimentos também. Né? Diz que nosso coração tem neurônios. Então o coração sente. Quer dizer que quando nós cuidamos da alma, também estamos cuidando do coração. Provérbios diz que de tudo que devemos guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes de vida. A Bíblia diz que a palavra de Deus é fonte de vida. Então, resumo, guardo o coração na palavra. O que é isso? Eu tenho fé, acredito e vivo. Independente do que me falam, o que me dizem e o que fazem contra mim, eu continuo obediente. Eu não tenho uma reação diante desses fatos, mas eu tenho uma reação diante do que o Espírito de Deus fala através da sua palavra. E ali eu estou guardando a minha alma. Então, quando eu consigo ter uma fé estabelecida, as ofensas, as mágoas, todas as coisas que fazem contra mim não me ofendem de fato, não abrem uma fenda em mim. Então o inimigo não tem poder sobre a minha vida, porque o que ele quer entrar, ele quer achar uma brecha. E muitas vezes está no nosso coração, no sentimento da nossa alma. Então as pessoas nos ferem, nós nos sentimos feridos, criamos mágoas, decepções, frustrações.
Tudo isso está ligado à alma. Então nós teremos que disciplinar nossa alma, fazer com que ela se sujeite. E assim nós temos o espírito. A Bíblia diz que as palavras de Jesus são espírito e vida. Jesus disse: as minhas palavras são espírito e vida. Então, como que eu adquiro espiritualidade? Palavra, prática, oração, jejum, essa busca diária, todos os dias. Então, todos os dias eu tenho que acordar mantendo corpo, alma e espírito em sujeição e obediência. Pegou? A Bíblia diz que a carne limita contra o espírito e o espírito contra a carne. Tá, mas aqui tem um segredo. Significa que existe uma luta diária entre a carne e o espírito. A carne, meu irmão, quanto mais você alimenta ela, mais ela cresce. Assim também o espírito. Só que no meio dessa luta, quem está? A alma. Então, o que você alimentar mais é o que vai crescer mais. Pegou? E a Bíblia diz também: os que se inclinam para a carne colherão ruína, mas os que se inclinam para o espírito, que é a palavra, como já expliquei, colherão vida eterna. Então, existe uma colheita diante da minha inclinação, diante da minha obediência. É uma decisão. Então, muitas vezes você vai ter que escolher entre agir pela sua vontade ou agir pelo que é certo. E às vezes, se a sua vontade é certa, like, sua vontade está boa. Só que a Bíblia diz que nós devemos apresentar nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Esse é o nosso culto racional. E também diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento ou mente. E ele diz: para quê? Experimenteis, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe qual é? Existem muitas, a que eu mais gosto é: Deus quer morar em nós. Olha que interessante, nós somos templo do Espírito e Efésios fala que nós somos a habitação dele. Entendeu? Falei bastante, vamos pregar. Agora já passou a emoção, passou os tiques. Daqui a pouco vem, daqui a pouco vai. É incontrolável, entre aspas. Olha que interessante. Então agora nós sabemos que existe um reino espiritual. Só que não é só um. Quando Jesus expulsa demônios, né? Os fariseus que estavam ali, não sei se eram os fariseus, de qualquer forma, tinha um outro grupo ali que dizia: ele expulsa demônio por Beelzebub. Jesus disse que não. Ele fala: um reino dividido não subsiste. Então, começam aqui, fala Graciano, Deus abençoe, um entendimento que eu quero que você entenda. Você tem que escolher um lado. Todas as vezes que você desobedece a palavra, você pode estar inclinando-se para o lado oposto. Mas quando você escolhe obedecer essa inclinação, você está escolhendo o lado de Deus, o lado da palavra. E também nós temos a carne, que parece que não está de nenhum lado, né? Mas de alguma maneira é influenciada. Interessante isso. Então nós vemos Jesus falando de reino, que não pode haver divisão no reino. Então, essa divisão vai muitas vezes trazer para você um confronto, onde você vai ter que escolher a quem servir. Se você vai servir ao reino de Deus, ao reino das trevas, ou a sua carne, às vezes, que não tem nem a ver com um reino nem com o outro. Então, eu tenho escolha, de fato. E a grande verdade é que quando eu decido obedecer, a obediência gera em mim espiritualidade. Pegou essa, então? Então não é por vontade. Sendo assim, nós conseguimos concluir que nós estamos cuidando do corpo, da alma e do espírito. Em todas essas questões que devem ser, são mais abrangentes em outros estudos, tá bom? Então é isso. Agora, vamos lá. Pega aqui que eu já vou começar a dar umas direções para vocês. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um ou amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Aqui já quebra muita pregação que a gente tem ouvido, né? Tá? Mateus 6:24, estou começando o texto. Tá? Agora ele diz: por isso vos digo, não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida, com que comereis ou com que bebereis, nem quanto ao vosso corpo, com que vestireis. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? Olha que interessante, né? É. Ah, gente, ainda bem que eu tenho Tourette, que aí às vezes eu tenho ansiedade e eu não falo coisas aqui pesadas
que vai destronar muito. Eu vou falar de tronos e vai ficar pesada a coisa amanhã ou depois de amanhã. Tomara que Deus nem deixe eu me lembrar. Trono tem muito a ver com autoridade, tá? Às vezes nós levantamos tronos, né? Levantamos altares sem saber. Altares de Deus, altares de Baal, será? Vamos lá, vamos seguir aqui. Então, olha o que Jesus está falando. Não fiqueis, por isso vos digo, não fiqueis ansiosos quanto à vida, com o que há de comer ou com o que há de beber, nem quanto o vosso corpo, com o que há de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros. Olha isso, pega isso aqui, ó. Nem ajuntem celeiros. Nem ajuntem celeiros. Não estão preocupados em ajuntar. Deixa só até aqui. Mas vosso Pai Celestial as alimenta. Pai Celestial, reino, de novo. Mas nosso Pai Celestial os alimenta. Acaso não tendes muito mais valor do que elas? Do que os vestuários? Olha a palavra valor. Então Jesus está falando com seus discípulos, com aquele povo, dizendo: vocês têm muito mais valor do que essas coisas. E vocês estão preocupados com isso. Como assim? Então eu fico pensando às vezes, irmãos, o que a gente tem aprendido no Evangelho. Sério, sério, sério mesmo. Com um sermão desse. E aqui ele diz: qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar sequer uma hora à duração da sua vida? Uau! Não, só um pouquinho. Olha o que Jesus está falando. Olha essa paz aqui que vai nos trazer tranquilidade. E ele começa dizendo: e por que andais ansiosos quanto ao vestir? Olhai como os lírios do campo crescem. Eles não trabalham nem tecem. Mas eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a planta do campo, que hoje existe e amanhã é jogada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Está falando de uma promessa, que o próprio Deus vai nos vestir, vai nos cuidar. Só que existe uma cláusula que você às vezes não é ensinado. Olha que interessante. Portanto, aqui nós vamos encerrando, Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos. E ele fala: pois os gentios é quem procuram todas essas coisas. Aqui no caso, os gentios eram os que não faziam parte do reino. Que somos nós hoje que fazíamos, porque Jesus não estava vivo, não tinha morrido, não tinha sido crucificado, então não tinha se aberto ainda o espaço para que o povo gentil fizesse parte do reino, tá? Ainda que antigamente tinha algumas cláusulas que poderiam fazer. A circuncisão, feita no prepúcio, dava margem, vamos dizer assim, para que às vezes um povo estranho pudesse fazer parte. Mas não era a intenção de Deus, você vai lá, você vai procurar isso. Alguns se aproveitaram lá, fizeram um trato e acabaram conseguindo esse benefício de fazer a circuncisão se tornar parte do povo. Lá em Abraão também fala que se o estrangeiro quisesse, ele poderia. Mas vamos lá. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos, pois os gentios aqui procuram todas essas coisas. Ele está dizendo: vocês estão se comportando como gentios, aqueles que são fora da aliança, aqueles que não têm uma vida com Cristo. Isso aqui é um sermão duro, ou não? Como é que você entende? Ele está falando: vocês que ficam preocupados com essas coisas têm um comportamento fora do reino. Vocês ainda não estão espiritualizados, vocês ainda não entenderam o reino. Por isso que o maligno rouba a semente. E aí você vai ver a parábola dos espinhos, que eu já preguei nas outras pregações, mostra que a semente é semeada no coração, só que as preocupações da vida, os desejos, sufocam a semente. E ele está falando exatamente da semente que foi semeada em meio aos espinhos. Também fala de outras duas etapas ali, que é bom que você olhe. Então é isso. Ele está falando: os gentios aqui procuram todas essas coisas. E de fato, vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Opa, aqui entra um código perfeito.
Deus, na verdade, Jesus está falando, meu Pai celestial, não é um pai terreno, sabe que vocês precisam de tudo isso. Como assim? Agora ficou complicado. Se Deus já sabe que eu preciso de tudo, por que muitas vezes a gente está em falta de tudo? Na escassez? Por conta da desobediência, por conta da incredulidade, por não termos o reino como benefício maior na nossa vida. Se Deus já sabe, se Deus já entende isso, antes que eu fale, antes que eu diga, e ainda que eu ore e diga, ainda assim eu continuo, eu estou vendo uma coisa, eu estou vivendo uma vida carnal. Eu não estou vivendo uma vida celestial. Então, às vezes, Deus vai permitir para que eu entenda que se eu buscar o reino, tiver o reino em mim, ele acrescenta aquilo que é necessário. Fala, Liliane, Deus abençoe. Olha que interessante isso. Olha que importante. Então ele começa, pois os gentios aqui procuram todas essas coisas, e de fato vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Jesus sabe, Deus sabe. Então às vezes Deus não está nos atendendo, então existe alguma coisa que está interrompendo essa conexão, essa provisão. Pegou? E eu vou explicar um pouco sobre isso. Olha que interessante. Mas buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aqui está o segredo. Quanto tempo eu me dedico a buscar o reino de Deus? E quanto tempo eu me dedico a buscar as coisas do mundo? Nisso eu estou mostrando para Deus a importância que Ele tem na minha vida. Não, vocês não estão entendendo nada. Vocês estão gostando dessa mensagem? Às vezes eu demonstro para Deus, ó, 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 com a minha boca uma coisa, mas com as minhas atitudes outra. Deus disse lá em Isaías, eles me louvam com os lábios. Tá, ótimo. Eles falam, eu acredito, eu amo a Deus, eu... Não, sabe? Mas o seu coração está longe de mim. Uau! Por isso que ele diz que nós não podemos servir a dois senhores. Então, às vezes, o meu coração não está glorificando Deus. Os meus sentimentos estão mais preocupados, as minhas atitudes apontam mais para o mundo do que para Deus. E ele está falando, mas buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E ele segue falando assim, não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Vou te contar uma coisa. Quantas vezes você planejou o dia de amanhã e não saiu como você queria? Quantas vezes você criou uma expectativa no outro dia das coisas que iriam acontecer, promoções, eventos e seja o que for, encontros, e quando você acorda, de repente nada do que você planejou aconteceu. Nós não podemos, de alguma forma, controlar os dias, porque Deus está no controle. Quando eu tenho o reino de Deus, aquilo que eu preciso vai chegar até mim, porque Deus está cuidando. Mas quando eu tomo o controle, muitas vezes eu tiro a intervenção espiritual e acabo tendo que eu ter o domínio sobre todas essas coisas e eu não consigo. Às vezes nós tentamos controlar a nossa vida, controlar a vida dos outros, controlar os acontecimentos. E a grande verdade é que na maioria das vezes nós não vamos conseguir. Então ele está falando, basta cada dia suas próprias preocupações. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã terá suas próprias preocupações. Basta cada dia seu próprio mal. Aqui ele encerra Mateus, dizendo, basta cada dia seu próprio mal. Então eu preciso entender uma coisa com essa questão do reino de Deus. O reino de Deus é espírito. O reino de Deus é espiritual. E como eu disse, há dois lados. E aqui eu vou começar a fazer você entender algumas coisas. Quando eu não tenho conhecimento do reino de Deus, quando eu não sei como me portar, como agir, como discernir, como entender as coisas, quando eu não tenho visão espiritual, quando eu não tenho uma mentalidade cristocêntrica, o que vai acontecer é que eu não vou conseguir identificar as ações espirituais, seja do lado que for. Consegue entender isso? A Bíblia diz que nós temos que vigiar. A Bíblia diz que nós temos que orar sem cessar. A Bíblia diz que nós temos que meditar na palavra dia e noite. Então são orientações que às vezes você não consegue saber o porquê, mas a grande verdade é que isso tudo vai fortalecer a sua fé, abrir o seu entendimento e fazer com que você enxergue coisas antes que aconteçam.
Fazer com que você tenha uma percepção além do natural, sobrenatural. A percepção é também a antecipação dos fatos. Sabe quando alguém fala algo e pela fala você percebe? Quando alguém vai fazer algo, um olhar, um gesto, e você, por percepção, identifica a intenção. Quer dizer que quando eu tenho uma mentalidade de reino, eu consigo ver as coisas além do natural. Eu consigo ver as coisas no sobrenatural. Olha que interessante, a Bíblia diz que Deus não fará coisa alguma sem antes revelar aos seus profetas. Então quer dizer que, às vezes, antes de Deus falar algo, antes de Deus fazer algo, Ele nos avisa, Ele nos diz. Quer dizer que quando eu começo a ter intimidade com Deus, intimidade com o reino, íntimo, ligado, amigo, eu tenho o privilégio, eu sei a antecipação dos fatos. Eu consigo discernir, eu consigo saber das coisas antes que ela aconteça. Isso é um privilégio. Fala, Carmen, Deus abençoe. Você consegue entender isso? Você consegue entender que às vezes você está perdendo de ver uma vida, de viver uma vida além do normal, à frente de muitas pessoas. E muitas vezes nós estamos atrasados, estamos por trás, estamos dependentes porque não buscamos o reino em primeiro lugar. Nos dedicamos a uma vida terrena com toda a nossa força, mas não nos dedicamos a uma vida espiritual. Por isso que ele diz em Mateus, buscar em primeiro lugar o reino. Olha que interessante isso, né? Que importante isso na nossa vida. Agora, deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia diz que nós temos que fugir das astutas ciladas do inimigo, ou vigiar. Está em Efésios, eu não tenho decorado. Mas significa que o inimigo ele prepara ciladas. E são astutas. Quer dizer que todos os dias que nós acordamos e dormimos, nós enfrentamos muitas vezes ciladas do inimigo, que podem vir através de pessoas, através de acontecimentos, ou através de brechas que nós deixamos. E a Bíblia diz que para isso nós temos que buscar em primeiro lugar o reino. Deixa eu te explicar uma coisa. Quando Jesus nos fala aqui que nós temos que ter o reino em primeiro lugar, é exatamente por isso. Porque muitas bênçãos... Não, vocês não vão entender isso. Desculpa minhas falas. É só para provocar. Muitas bênçãos, promoções, muitas coisas que Deus quer liberar para nós não são liberadas porque nós não temos a maturidade necessária, não temos a capacidade necessária para sermos abençoados. Isso você entende, você vai falar com o filho, você vai ver que às vezes ele não está pronto para receber uma bênção de você. Nós, como filhos de Deus, não somos diferentes. Quer dizer que a falta de capacidade, a falta de entendimento, a falta de percepção, o meu intelectual, quando não está ligado ao reino, não está maduro, faz com que eu não receba todas as bênçãos que Deus tem para mim. Isso é fato. Você consegue me entender? Você consegue entender que às vezes você está vivendo uma vida regredindo, caindo em pecados, porque não há uma constância divina na sua vida, não há uma constância, uma busca, não há um progresso, uma dedicação? Isso é importante saber. Então, vamos lá, eu quero falar algumas coisas também que estão dispostas a nós quando nós buscamos o reino. E vai parecer até meio contraditório eu falar, mas vamos lá. No reino nós temos, primeira, provisão. Uma das coisas que o inimigo sempre vai tentar atrapalhar na sua vida é a provisão. Às vezes nós estamos na escassez, nós não conseguimos ter a provisão de Deus, nos tornamos como mendigos espirituais. Em vez de sermos o abençoador, estamos pedindo bênção. Então, a provisão faz parte do reino. Deus proverá. Nós sabemos que nós temos um Deus provedor. E a grande verdade é que lá em Deuteronômio, Deus disse que as bênçãos correriam atrás de nós. E nós teríamos para dar, para emprestar. Só que lá a estrutura é as leis. E hoje é ensinado que não precisa seguir lei. Ok, então lá fica enterrado. Então como fica? As bênçãos não vão correr atrás de nós. Então nós temos o inverso. Nós corremos atrás das bênçãos. E muitas vezes não alcançamos, mesmo correndo. Então nós temos a provisão. Segunda coisa que nós temos no reino é recurso. Claro, eu não vou falar de todas as coisas aqui, mas eu vou falar de algumas. Todos os recursos necessários. Não, vocês não estão entendendo. Você quer fazer um negócio, não tem recurso. Quer comprar, não tem recurso. Quer investir, não tem recurso. A igreja não tem recurso. As pessoas da igreja não têm recurso. Falta.
Cadê os recursos? O reino tem recursos. Então o que está faltando? Será que nós estamos prontos para receber os recursos? Será que as almas? Às vezes a gente faz campanha, faz tudo, mas o recurso não vem. No reino nós temos transformação. Você pede para Deus, transforma a minha vida, Senhor. Transforma a vida do meu marido, da minha esposa, do meu filho. Transforma. Mas não acontece. Nós estamos orando. A Bíblia diz que a oração do justo tem muita eficácia. Tem muito. Eu não tenho como decorar o texto, mas a Bíblia diz que a oração do justo, ela alcança o favor de Deus. Pode muito em seus efeitos, lembrei. E quem é o justo? Nós sabemos que o justo não se compara ao injusto. Então, o que é o justo? Aquele que obedece, que segue os mandamentos de Deus. Outra coisa que nós temos, favor de Deus. Olha, escute isso. No reino tem favor. Deus faz favor para você. A Bíblia diz que conhecimento sábio alcança o favor de Deus. Quer dizer que nesse reino nós temos o favor de Deus. Muitas vezes você vai orar, vai pedir e Deus vai te favorecer. Deus vai fazer um favor para você. Senhor, eu preciso. Senhor, me faz um favor. E Deus faz. Claro, eu estou pegando pesado, sempre questionando aqui o pecado. Quanto mais eu corrigir vocês, mais correto vocês vão ficar. Deixa eu te contar uma coisa. Pega aqui. Vou parar um pouco. Sempre que Deus traz correção, pega essa aqui, porque isso aqui vocês não vão escutar em qualquer lugar. Quase em lugar nenhum. É porque Deus quer abençoar. Pega essa, pega. Quanto mais Deus corrige, é porque mais Deus quer abençoar. Porque ninguém vai abençoar o errado, mas sim o correto. Então, todas as vezes que você escutar palavras de correção, de exortação, é porque Deus quer te abençoar. Por trás disso tem provisão, por trás disso tem transformação, por trás disso tem recursos, por trás disso tem libertação, cura, milagre, prodígios, maravilhas. Tem. Então, quanto mais Deus te corrigir, mais Ele vai te abençoar. No tempo certo. Olha que interessante isso. A Bíblia diz que Deus exorta, Ele açoita os que Ele ama. Ah, fala sério, irmãos. Olha como Deus está amando a gente hoje. No reino nós temos libertação. Quer dizer que a libertação está no reino. Ela não está numa pessoa, não. Ela não está em você, está no reino. Jesus disse, permaneceres nas minhas palavras. Não, vocês não. Pega essa. Verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade. Então existe aqui uma hierarquia, vamos dizer assim, posso ter errado a palavra. Primeiro, permaneceres nas palavras. Verdadeiramente sereis meus discípulos. Existe o verdadeiro e o falso. Aqueles homens que disseram, Senhor, profetizamos em teu nome, fizemos prodígios, milagres, maravilhas, e um monte de coisa. Ele disse, eu nunca vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ah, fala sério. Então é isso. No reino nós temos libertação. Se permanecereis nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Deixa eu te contar uma coisa. Uau, pega essa. Quando você está liberto, você tem liberdade. Pegou? Quando você está liberto, você tem liberdade. Muitas vezes você não tem a liberdade de alcançar as coisas, porque falta libertação. Tá tudo bem. Não se preocupe, eu estou junto. Todos nós. Então Jesus está falando, querem ser libertos? Querem ter liberdade? Querem ter a liberdade, não estar presos, amarrados a cadeias emocionais, a pecados, a questões mundanas? Vocês precisam se libertar. E o que eu preciso fazer? Permanecer na minha palavra. E aí conhecerão a minha verdade. E ela vos libertará. Vai libertar nós da concupiscência, da soberba, do orgulho, das emoções que afligem o nosso coração, desse sistema religioso, desse sistema mundano, das ordenanças que não são de Deus. Vai te libertar. E essa liberdade vai fazer com que você ascenda aos céus. Com que você tenha intimidade com Deus, pai e filho, pai e filha, uma intimidade, algo muito maior e muito melhor do que tudo que podem te oferecer. Uau, você já está liberto, livre do pecado, livre da concupiscência, livre dos desejos. Isso é prosperidade. Nós temos cura, então o reino também oferece para nós cura. Eu preciso de cura, então eu preciso crescer mais na fé, mais em obediência. E eu sei disso, não se preocupe. Aqui eu não sou falso. Em lugar nenhum. Então quer dizer que muitas curas que estão dispostas para nós podem estar amarradas.
E o que desata? A entrega. Não, eu tô falando para vocês. A minha entrega. Ninguém pode dar para você o que Deus pode te dar. Por isso é que é você e Deus. Tem coisas que é só você e Deus. Você pode pedir oração, você pode pedir palavra profética. Sim, isso é bom. Mas existe algo muito melhor. Você e Deus. A Bíblia diz que Jesus fala, eu e o Pai somos um. Quem vem a mim vê o Pai. Por quê? Por conta do testemunho. E todas as coisas que ele fazia. A Bíblia diz que, como uma mulher se junta com o homem, se torna uma só carne. Quando você se junta com a palavra e obedece, você e o Pai se tornam um. Tá entendendo isso? Eu não sei se vocês estão entendendo. Então eu me torno um com Deus. Quando eu sou íntimo. E sabe o que produz intimidade? Relacionamento. Ah, eu tô falando, tem muita revelação aqui, irmãos. Como que eu me relaciono com Deus se eu não posso ver Deus? Ele é espírito. Quando eu leio a palavra, boto na minha mente, mando pro meu coração. E eu pratico ela. Ali é intimidade. É uma relação. Ramandas tocondosoi. Pega essa, vocês não estão entendendo. Quando a Bíblia diz para você, dá outra face, alguém te ofende, você dá outra face. Naquele momento, a sua relação com Deus está sendo íntima. Quando você ajuda o necessitado, a Bíblia diz que aquele que dá aos pobres empresta a Deus. Você está dando algo para um pobre, você está ajudando alguém, ali você está se relacionando com Deus. Não, tem coisas aqui que eu nem vou falar que vai ser pesado. Fala ou não fala? Vou falar. A Bíblia diz que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. Então, quando eu faço isso, eu estou tendo uma relação íntima, porque a palavra escrita está sendo cumprida através de mim e em mim. Quando a Bíblia fala que as mulheres devem amar seus maridos, e você ama seu marido, a Bíblia diz assim, ainda que o homem de Deus conheça a palavra e não a pratique, pelo procedimento da esposa ele ganha sem palavras. Olha isso, o seu procedimento faz com que seu marido se converta. E aí você tem um bom procedimento cristão, mesmo que te ofenda, você não ofende, mesmo que fale mal, você não fale mal, mesmo que faça algo contra você, você não faz, você está obedecendo. E ali há um relacionamento seu com Deus. E aí o que está escrito acontece, a promessa se cumpre. Porque tem alguém que está recebendo a palavra e semeando ela, e fazendo com que ela nasça. Então, através de você, a palavra é vivificada. A Bíblia diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. Só que ela só é viva quando ela está plantada. Então, ela é semeada em você e ela cria vida. E eficaz quando eu obedeço. Então, a obediência é o fertilizante. Ah, vocês não estão entendendo, irmãos. Fala, irmão. É, gente, tem coisas que não dá depois. Quando a Bíblia diz assim, amo os que vos odeio. Olha o que é o reino, irmãos. O reino dos céus manifestado na terra. Só pode ser manifestado através de nós. Está falando que quando você amar alguém, não é que você tem que concordar, não é que você tenha que comungar, não. É só amar, não fazer o mal. Quando você faz isso, você está fazendo com que a palavra dos céus seja manifesta na terra. Intimidade, relacionamento com Deus. A Bíblia diz assim, irmãos, não vos vinguei uns aos outros. Todas as vezes que alguém faz alguma coisa para você e você de alguma forma responde, pode ser um tipo de vingança. Quando você não faz nada, quando você não se vinga, você está cumprindo a palavra. Ela está se cumprindo em você. Não, vocês estão entendendo? A palavra profética, as profecias escritas estão se cumprindo na sua vida. É isso. Isso não é ensinado, irmãos. Eu me indigno, desculpa, fiquei emocionado. Então, a palavra de Deus é a profecia. Ah, mas eu já recebi profecia de que eu vou passar. Isso tudo pode ser falho, mas a palavra não. Por que muitas vezes a palavra falha? A palavra de Deus falha? Porque nós não cumprimos. Quando a Bíblia diz então que a palavra é viva e é eficaz, eu vivifico em mim, cumprindo, e eu tenho a eficácia dela através de mim. Aí você fala, tá, mas eu fiz e não aconteceu, porque não é só uma. Existem várias. Querem ver uma? Já estou me empolgando aqui, vou largar mais. E daqui a pouco eu volto a pregar, que eu estou vendo que tá uma unção profética. Olha a unção profética, eu falando de unção profética. A Bíblia diz que nós temos que dizimar. Eu vou falar disso mais para frente, porque eu tenho que aguentar muita coisa. Então eu não estou pronto agora. Mas vamos dizer que sim, você tem que dizimar, tá? Eu dizimei e dizimo, tá? Não tem problema com isso. Se tiver que dar 15%, eu dou. Só que aí você dizima e não acontece nada.
Por que não acontece nada? Porque em outra área da Bíblia você está desobedecendo. Tá, então eu paro de dizimar? Não. Porque quanto mais santo, mais obediente. Quanto mais obediente, mais santo. Então quando a Bíblia diz assim, se algum irmão, quando fores ofertar, se lembrares que algum irmão tem algo contra ti, deixa a tua oferta, vai lá reconcilia-te com ele. Depois oferta. Tô falando, viu? Aí você dizima, tá de mal, não acontece nada. Ou acontece? Bom, eu acredito que às vezes nós trancamos as bênçãos por desobediência, como eu falei. Então eu tenho que andar em acordo, em concordância. Andarão dois se não concordarem? Disse isso Jesus, ou não sei quem foi que falou. Bom, quando eu ando em concordância com as escrituras, é porque eu concordo e faço. Pegou? Então a concordância gera o fruto, gera o nascimento. Quer dizer que quando eu ando em concordância, eu vou dando a luz. Ah, vocês não estão prontos? As escrituras. Começa a nascer promessas, começa a nascer milagres, libertação, cura, recursos. Não, estou falando para você, transformações, favores. Entende? Provisão. Vai nascendo. Então, como é que eu faço? Eu preciso ter a semente em mim, no meu ventre, como se eu engravidasse, e cultivar todos os dias até que nasça. Não pegou essa? Que palavra, irmãos. Está muito bom. Está muito profético. Então é isso. Então vamos lá. O que eu preciso que vocês entendam agora? Vamos voltar a palavra aqui ao estudo. Pega isso aqui, que isso aqui vai falar com vocês. Amanhã tem mais, hein? Amanhã nós vamos falar sobre governo, que é um pouco do que eu já estou falando aqui. Eu me empolguei e já estou entregando o de amanhã. Mas amanhã eu vou pegar mais pesado. Se vocês quiserem vir, estão convidados. Pegando aqui, referência bíblica. Aí, fechou. Presta atenção, vamos lá. Existem muitas promessas na Bíblia. Essas promessas nascem através da obediência. Eu sempre vou falar de obediência. Se um dia vocês me verem não obedecendo, qual é o compromisso de vocês? Vamos lá, pega essa aqui. Essa aqui vai torrar para vocês. Torrou para mim quando eu descobri. O que vocês podem fazer? Eu sou um pregador, hoje está muito claro isso. Eu tenho pregado todos os dias consecutivos, quase 15 dias direto. Tá consagrado pregador. É que eu estou feliz, tá? Estou dividindo com vocês. Não estou soberbo. Não, nem posso ficar soberbo. Amanhã Deus me arrebata. Olha só que interessante. Até perdi aqui. Tá. Quero perguntar uma coisa para vocês. A minha obediência gera a bênção. Ponto. Isso eu já sei. Então quer dizer que o fato de obedecer gera a bênção. E no tempo certo ela nasce. Fechou? Ok. Agora vamos dizer aqui, eu quero falar com vocês. Eu, Jefferson, vamos supor que eu já seja um pastor. Eu não preciso de alguém me unja, tá? Eu não preciso de título de nada. Eu não preciso de nada disso. Mas quando Deus quiser vai acontecer. É a ordem de Deus. Vamos supor que eu seja ungido, seja pastor, tenha uma liderança e eu peque. Eu cometa adultério. Os crimes mais ruins aí, né? Dentro do evangelho. Um pastor, o Jefferson, nosso líder, pecou. Pegou? Isso eu vou falar amanhã, porque isso tem a ver com o governo. O que é que nós, como membros ou pastores, o que é que a irmandade, a fraternidade, que é a igreja, a eclésia, deve fazer nesse caso? Você sabe ou não? Vou ensinar vocês hoje. A Bíblia diz assim, que os espirituais se inclinam para o espírito. E os carnais se inclinam. O que é isso? Se inclinam, escolhem. Tá? Então, olha o que diz em Gálatas 6:1. Vocês querem ver? Irmãos, quando alguém for surpreendido em algum pecado, quem é esse alguém? Qualquer pessoa. Vós que sois espirituais. Vós que sois espirituais. Vocês que querem o reino. Vocês que querem manifestar o reino. Vocês que querem bênção. Isso, os espirituais. Vocês que buscam. Isso. Vocês que falam em línguas. Vocês que revelam. Vocês que oram. Isso. Vós que sois espirituais. Dever restaurar essa pessoa com espírito de humildade. Ordem bíblica. Se teu marido pecar contra ti, o que tu faz? Restaura. Se a tua esposa pecar, restaura. E se for traição? Pronto, falei. Ah, mas a Bíblia diz que eu posso me separar. Tranquilo, tem uma cláusula. Tranquilo. Mas também diz que você pode perdoar, então você pode escolher.
Pesada essa, né? Difícil isso. Eu sei que é difícil. Não se preocupe. Então, tá falando dos espirituais. O dever é restaurar. Quando você vê alguém em pecado, você vai lembrar dessa pregação de hoje. Você deve restaurar essa pessoa. E restaurar é colocá-la no lugar de volta. O que ela perdeu, ser restaurado. E é de você, é você. Assim como eu, se vê vocês. Se nós tivéssemos essa consciência de reino, a igreja estaria sadia. Porque ninguém se sentiria culpado. E o inimigo trabalha na culpa. Aí nós teríamos uma igreja frutífera. Porque isso é fruto do Espírito. Dever, restauração. Muitas pessoas saem do Evangelho porque sabem que são acusadas por pessoas que se dizem espirituais, mas são carnais. Então hoje você está sendo edificado. E agora eu vou falar de edificação. Hoje o reino está sendo construído na sua mentalidade. A partir de hoje você sabe o seu dever. Não é falar mal. Ó, não é fazer mal. Se o bem está em você, você faz o que as escrituras dizem. Você abençoa. Uau! Ó. Fechou? Então vamos lá. O que acontece? Preste atenção nisso. Amanhã tem mais. Não estou me gabando, tá? Não estou sendo vaidoso. É que eu estou muito feliz. Preste atenção nisso. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa, então ela derriba com as próprias mãos. A sabedoria vem de Deus. Eu só estou usando o versículo. O homem também é sábio e deve ser sábio. A Bíblia diz que o sábio que aceita a repreensão se torna mais sábio ainda. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu já repreendi muitas pessoas. E a minha recompensa foi ser chamado de soberbo. Porque eu repreendia sempre pastores, né? Pessoas de um nível maior. E a Bíblia diz que nós temos que repreender uns aos outros. Só que eu nunca entendi por que eles não aceitavam, mas tudo bem. Acho que o título às vezes fala mais alto. Estou contando testemunho, tá? Mas não vou falar o nome de ninguém nem de lugar. Então, às vezes, eu sempre fui repreendido. Eu também não aceitava quando eu era soberbo. Hoje eu aceito, desde que tenha base bíblica. Ótimo. Tá me repreendendo? Onde está escrito? Aqui? Tá, fechou. Me perdoa. Me ajuda a crescer? Ajuda. Vambora, então. Andarão dois juntos se não tiverem acordo? Pegou? Então, o que eu quero dizer para vocês? Escute isso. Por que Jesus disse buscar em primeiro lugar o reino? Por muitos e muitos motivos. Primeiro, para que quando você entenda que só tendo o reino você vai ter uma mente cristocêntrica, assim sucessivamente, você não vai ser roubado pelo inimigo. Você não vai ter os seus planos frustrados. E diante de toda e qualquer luta, a probabilidade de você vencer é maior porque o reino está em você. Entendeu essa? Salmos diz assim: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Como assim? No meio da tribulação, onde todos estão sofrendo, você tem a força necessária para suportar. Não é atingido. Então, eu quero que você entenda, existe uma necessidade de ter o reino. E o reino estando em você, você vai ter a intervenção do Espírito. Fechou? Sem o reino, você vai fazer tudo pela sua força, pelo seu braço. E aí, você vai ter que sustentar. Eu sei do que eu estou falando, porque eu já fiz isso e ainda faço às vezes. Então eu quero te ensinar. Olha só, o Salmo 127 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Pronto. Como assim, Jefferson? Tu está dizendo que se Deus não edificar minha casa, em vão trabalhar os que edificam? Sim. Porque o que é feito pela carne vai ter que ser sustentado pela carne. E aqueles que semeiam na carne, da carne colherão ruína. Então quer dizer que a minha vida, os meus negócios, o meu casamento, as minhas amizades, a minha congregação, a minha espiritualidade, os meus ministérios devem ser edificados pelo Deus, pela palavra, pela obediência, pela fé verdadeira e genuína. Cumprimento das profecias. Não de revelações que me deram, de profecias que me liberaram, mas de uma mente edificada na palavra, em obediência, em prol do reino. Pegou essa? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Em vão. Se o Senhor não proteger a cidade, em vão vigia os sentinelas. A edificação vem da palavra, a proteção vem do Espírito. Cobertura. Mas eu tenho a minha cobertura espiritual. Ótimo. Tranquilo. Quanto a isso eu não vou nem me pronunciar, porque é outro assunto profundo e da polêmica. Mas eu quero que você entenda que nenhuma pessoa pode cobrir a sua vida como Deus.
As pessoas são falhas. A Bíblia diz que aquele que disser que não peca, nisso já pecou. Pronto, se tem pecado, todos nós temos. Então, a cobertura mais forte, mais ideal, absoluta, é de Deus. E eu vou te explicar um pouquinho sobre isso. Olha o que ele fala. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde. Está falando de uma vida de trabalho. Comer o pão de dores, pois ele supre aos seus amados enquanto dormem. Claro que você não vai viver dormindo, né? Mas enquanto você está dormindo, Deus está preparando o dia de amanhã. E aí você vai acordar amanhã e vai ter os resultados que Deus quer que você tenha, porque você é um filho obediente. Então, ele está falando, inútil será acordar, levantar de madrugada e repousar tarde. Comer o pão de dores, pois ele dá aos seus amados enquanto dorme. Os filhos são herança do Senhor, e o fruto do seu ventre é a sua recompensa. Olha que interessante, né? Bem-aventurado o homem que com eles enche a sua aljava. Quando enfrentar os inimigos numa disputa, não serão envergonhados. Agora, olha o Salmo 128, que interessante. Bem-aventurado. A palavra bem-aventurado é feliz, tá? Tem como significado. Tem outros, mas vamos lá. Bem-aventurado todo aquele que teme o Senhor. Uau! Não, isso é importante. O temor a Deus é o princípio da sabedoria. Ele está dizendo, bem-aventurado todo aquele que teme o Senhor e anda em seus caminhos. Uau! Tá bom? Tá bom para nós? Quais são os caminhos de Deus aqui? As leis, os mandamentos, estatutos, ordenanças e preceitos. E olha a promessa, pega essa. Bem-aventurados os que temem ao Senhor e andam em seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, serás feliz e tudo te irá bem. Promessa diante de uma condição. E a tua casa, tua mulher será como a videira, frutífera, não infrutífera. Frutífera. E teus filhos como brotos de oliveira ao redor da tua mesa. Uau, a oliveira produz azeite, unção, né? Nos sentidos. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoará de Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém todos os dias da tua vida. E vejas os filhos dos teus filhos. A paz esteja sobre Israel. E veja os filhos dos teus filhos. Eu vou encerrar aqui com essa promessa e dizer para você que existem promessas de reino que podem recair sobre a sua vida se você se dedicar a obedecer a Deus. Não perca tempo reclamando, não perca tempo murmurando, não perca tempo agindo na carne, pecando, porque isso tudo é tempo perdido. Às vezes você atrasa o tempo de Deus, mas também você pode adiantar se entregando hoje, tendo conhecimento verdadeiro, buscando por este reino espiritual. Entenda isso? Então eu quero deixar aqui, tá? Quero que você entenda hoje como edificar, o início de como edificar. Existem muitas coisas, mas eu vou deixar algumas aqui. Como edificar, né? A base é Deus. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. A estrutura, obediência. Então quando você tem base, que é Deus, as escrituras, o que vai estruturar essa base é obediência. Então, você entende de base, você constrói uma casa numa base. Cristo é a rocha, a base. Então, Deus é a nossa base, tá? A base, onde você vai construir tudo. Construir a sua vida na palavra. Quando você começa a entender a palavra, conhecer e obedecer, na fé que é Deus, né? Crendo em Deus, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aqueles que tenham fé se aproximem dele, porque ele é galardoador daquele que o buscam. Fechou? Então a nossa base é Deus. A base é o alicerce. A estrutura são as paredes, vamos dizer assim, né? A obediência. Isso vai estruturar a sua vida. Tudo. E a cobertura, a proteção, é o resultado. Quando você constrói a sua vida nas escrituras, em obediência, o resultado é Deus cobrindo você, protegendo você. Isso é edificar. Tem muitas mais. Mas é isso, que Deus abençoe a todos, não quero ir até tarde, me empolguei. E até uma próxima.
Eu quero orar aqui para você. Pai, em nome de Jesus, eu entendo que hoje tu falastes conosco. Eu te peço que tu abençoe cada pessoa que está aqui olhando, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Mas não abençoe com aquilo que nós queremos, mas com o teu reino, com a tua palavra, com o teu entendimento. Estrutura-nos, Senhor, na tua base que é a palavra. E cobre a nossa vida, Senhor. Para que assim sejamos protegidos por ti. Edifica a nossa casa, Senhor. Cuida, Senhor, dos nossos lares. E nos ajuda, Senhor, a te obedecer todos os dias das nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Que haja provisão, cura, libertação, transformação. Em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor possa fazer milagres em nossas vidas. Senhor, que ainda que nós viemos falhar e pecar, que as tuas misericórdias e que a tua bondade e a tua graça seja derramada sobre nós. Somos falhos e pecadores e nada merecemos, mas segundo a tua graça está derramada sobre nós. Que nos alcance. Assim nós te pedimos, Pai. Que os nossos pedidos sejam alcançados por ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite e até amanhã, hein? Vamos lá. Deus abençoe vocês. Até a próxima.